Olá Osasco, olá São Paulo e olá Brasil. Olá, povo de Deus, queridos alunos da IPF, membros da CISI, simpatizantes, amigos em geral, que Deus abençoe a todos vocês. Recentemente eu gravei um pequeno vídeo de instruções para o nosso povo aqui da comunidade Semente de Vida e para a escola de paternidade e filiação, mas diante dos acontecimentos eu achei agora interessante gravar um vídeo para todos, para quem quiser, abordando alguns pontos a respeito dessa situação da pandemia do coronavírus, né? Então eu estava aqui trabalhando para um curso que nós estamos desenvolvendo à distância, né, pela internet, e resolvi dar uma parada aqui para gravar esse vídeo, né? Não estou preocupado tanto com o nosso povo aqui da comunidade Semente de Vida, que o nosso povo ele é muito tranquilo, né? Nós temos aqui um lema aqui na nossa escola bíblica, que o conhecimento te deixa corajoso. Então o nosso povo acaba agindo aí com muita coragem, acaba agindo muito pela fé, né, de uma maneira tranquila, em paz, e nós vemos que isso reflete milagre, cura, vitória, né, na vida deles. Porém, eu acho que é interessante gravar para ajudar a outras pessoas e até ao nosso povo também, porque muitas das vezes eles estão bem na fé, estão equilibrados, porém ouvem outras pessoas aí que têm uma visão diferente da nossa, não foram instruídos como o nosso povo é instruído. Também eu acredito que esse vídeo vai ser útil porque o problema, né, é o terrorismo aí que causa-se nas mídias sociais, no WhatsApp, nas reportagens, tem muita coisa por trás, né, gente? Sabemos que muitas das vezes a mídia ela passa a situação de uma maneira para a população que não é exatamente daquela forma como está acontecendo. Por exemplo, saiu uma notícia agora essa semana de que o vírus parou de progredir lá na China, onde foi o foco inicial, eles conseguiram controlar e não estão surgindo novos casos de pessoas com coronavírus, muito pelo contrário, quem tinha está sendo curado e não estão surgindo novos casos. Mas você vê a mídia, por exemplo, falando a esse respeito, você não vê eles falando sobre isso. Por quê? Há outros interesses em jogo. Quem entende um pouquinho de política sabe do que eu estou falando, né? Tem o interesse de deixar a população empolvorosa, deixar a população preocupada, desesperada. Isso desequilibra a economia, isso desequilibra o poder político também, isso mexe no governo. Então, devido a isso, acho que é importante trazer uma palavra aí para o nosso povo. Um outro detalhe também que me fez pensar em gravar esse pequeno vídeo abordando alguns pontos é porque hoje nós estamos vivendo a era, né, do ativismo social, onde qualquer pessoa se sente advogado, se sente juiz, se sente político, se sente cientista, e aí a pessoa fica lá atrás de uma mesa de um escritório, né, ou no sofá da sala e emitindo opiniões, né? Até aí não há nenhum problema, todos nós temos direito de ter opiniões, assim como eu vou expor um pouco da minha opinião sobre o assunto aqui, com o objetivo de ajudar alguma pessoa, se assim Deus permitir. No entanto, o problema é que às vezes a pessoa emite opiniões sem ter informação, né? Sem ter o preparo para aquilo. E essa opinião ela vai lá e espalha no WhatsApp, por exemplo, para a família, para familiares, para amigos, achando que está ajudando, mas na verdade está atrapalhando, está causando um verdadeiro terrorismo, está colocando medo em pessoas, né? Aterrorizando pessoas. Então, esse também foi outro motivo que me fez vir aqui gravar esse vídeo, porque já que tem tanto ativista gravando bobagem, né, colocando mais medo ainda na população, então vamos trazer algo da parte de Deus para a sua vida, para te livrar de todo pânico, de todo medo, né, daquilo que você tem ouvido. Inclusive, por coincidência, nós estamos numa campanha de milagres aqui na Escola Bíblica, aqui na igreja, e hoje, nessa sexta-feira, tem campanha às 20 horas, e o tema de hoje é exatamente sobre o ouvido, consagrando os nossos ouvidos, né? Quem é de Deus tem que consagrar os ouvidos, querido. A gente não pode ouvir de tudo, não, aceitar tudo que é falado, não, porque o inimigo, um dos alvos dele é atingir os nossos ouvidos. Ele lança setas através daquilo que você ouve. Então, inclusive, se você estiver aqui por perto hoje, quiser vir, venha consagrar os seus ouvidos aqui nesta poderosa campanha. Bem, agora falando diretamente sobre o assunto aí, sobre a pandemia do coronavírus, porque a palavra de Deus nos diz: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E nessa situação, eu percebi que a própria epidemia está se responsabilizando aí de separar as pessoas. A gente está começando a perceber, por exemplo, quem tem fé, quem não tem fé, quem é religioso demais e que mistura a fé, né, de uma maneira errada, porque nós podemos ter fé,
Mas além da fé, temos que lavar as mãos, temos que passar álcool em gel, temos que evitar a aglomeração de pessoas, como está nos sendo orientado pela mídia, pelos cientistas, pelos médicos, né? Então essa situação toda está nos mostrando quem é religioso demais, mas também quem é incrédulo demais, porque tem pessoa também que só quer lavar a mão, só quer passar álcool em gel e parece que não crê em Deus, não crê na palavra, não ora pelas pessoas, quer se trancar dentro de casa, quer fechar a igreja, trancar a igreja e não vamos mais pregar porque a gente vai ficar doente e todo mundo vai ficar contaminado com esse vírus, com essa bactéria, né? E aí eu vejo na história, eu tive a oportunidade, né, de fazer o Instituto Bíblico, me formei como missionário também, e durante a história eu tive a oportunidade de ver sobre grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que trabalharam em meio a epidemias, em meio a guerras, e nem o mal sucedeu a eles. Porque a palavra de Deus nos diz que 1000 podem cair à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não somos atingidos. Eu creio nesse Deus, querido. Eu creio nesse Deus. Mas é claro que precisamos... Eu não estou dizendo que quem fechou a igreja, quem abriu está certo. Eu só estou dizendo que temos que ter um equilíbrio para a gente não ficar aterrorizado, né? Não ficar aterrorizado como se não tivéssemos um Deus. Está vergonhoso o que eu estou vendo por aí. Está vergonhoso. Deus colocou a igreja no mundo para ser o sal da terra. Quando falta sal no mundo, é a hora da igreja ser sal. Aí a igreja vai e se tranca. Os crentes estão se trancando com medo, né? Quem vai ajudar o pecador nesse momento? Isso me faz lembrar de uma das minhas professoras do treinamento missionário, a missionária Analzira Nascimento, lá da Junta de Missões Mundiais. A missionária Analzira, sabe como que ela ficou conhecida em Angola quando teve a Guerra Civil? Ela ficou conhecida como a enfermeira que ficou. Porque quando teve a guerra lá, todo mundo fugiu do país. As embaixadas mandaram seus aviões para buscar as pessoas. E a missionária Analzira, ela decidiu não sair de Angola. Foi enviado um avião para buscar ela também. Só que ela disse, se eu for embora, quem vai cuidar dos feridos? E ela ficou lá, cuidando dos feridos. Ela ficou até traumatizada, até hoje ela ouve barulhos no ouvido dela, porque explodiam bombas muito perto dela, explodiam, né, mísseis muito perto dela, tiros. E até hoje ela tem ainda, né, uma sequela, barulhos que ela ouve ali, mas só que ela, quando ela voltou para o Brasil, ela foi recebida em rede nacional pelo Fantástico, tá, ao vivo, e com honras. Foi recebida pelo governo brasileiro com honras. Por quê? Porque ela fez algo que ninguém estava disposto a fazer. E aqui eu quero falar sobre esse outro ponto. Chamado. Você não é obrigado a fazer isso que a missionária Analzira fez. Você não é obrigado a fazer o que alguns pastores estão fazendo de manter as igrejas abertas. Você não é obrigado. Entenda isso e fique tranquilo e fique em paz. Mas você também tem o dever de orar por esses que estão ficando na frente de batalha, como médicos, por exemplo, que fizeram um juramento de lutar pela vida humana e que não podem, por exemplo, se dar ao luxo de ficar em casa, como talvez alguns que estão me assistindo vão ficar em casa. Então, em vez de criticar, querido, em vez de brigar, nesse momento tão difícil, será que é o momento da igreja ficar brigando nas redes sociais e tirando sarro? Eu vejo pessoas tirando sarro, zombando, porque o pastor Funtal está com a igreja aberta, ele quer dinheiro, porque o outro fechou, ele não tem fé. Será que é o momento para isso? Será que não é o momento de nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus? Porque aí eu venho falar de uma outra questão também. Normalmente esse tipo de situação, quando acontece na terra, é julgamento chegando, é juízo de Deus chegando. Né? É uma consequência das escolhas humanas. Pode prestar atenção, até recentemente estava todo mundo focado só no pecado. Vamos aprovar leis do aborto, lei da maconha, vamos fazer a marcha da maconha, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. E agora? E agora? Essas marchas todas, essas leis todas, elas podem alguma coisa diante do que está acontecendo? Sendo que os governos estão sendo obrigados a declarar estado de calamidade pública, estado de emergência, estão sendo obrigados a aprovar leis, liberar bilhões e bilhões para combater um vírus que é invisível, que tem gente que está sofrendo lá fora. E aí, a gente não vai fazer nada? Eu não tenho nenhum problema se alguém acha que tem que ficar dentro de casa. Eu respeito isso. Eu só acho errado aquele que está dentro de casa criticar aquele que está na linha de frente, né? Eu sou um pastor, por exemplo, Deus me chamou para ser um pastor, e eu não sou pastor só quando está tudo bem, eu tenho que continuar sendo pastor quando tem uma epidemia dessa. E se alguém da minha igreja, por exemplo, for contaminado, eu vou largar? Você acha que eu não posso ir no hospital para falar com aquela pessoa ou orar pela família? Você acha que eu teria que ser negligente a esse ponto? Talvez você ache isso, mas eu não acho. Eu vou onde eu tiver que ir. Eu farei o que eu tiver que fazer.
né? Eu fui chamado para isso. Então, eu não estou aqui dizendo que todo mundo agora tem que ir para a linha de frente. Eu só estou dizendo que tem que ter mais amor e parar de brigar e respeitar quem está na linha de frente. E orar por quem está na linha de frente. A nossa oração tem poder, porque veja que Deus disse aqui em Marcos capítulo 13, é um texto que fala da grande tribulação. Jesus está avisando sobre os terrores que aconteceriam nos últimos dias, e aí ele começa a dar nome aos bois, dizer várias dessas coisas ruins que aconteceriam, mas em dado momento, a partir do verso 17 do capítulo 13 de Marcos, ele diz assim: ai daquelas que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias, peçam ao Senhor para que isto não aconteça no inverno. Então veja que ele avisa que vai acontecer terrores, mas ele dá uma opção da gente orar. Eu creio que ele não estava brincando com a gente. Se fosse para a gente orar e não ter resposta, ele não falaria para a gente orar. Ele diz: peçam para que não aconteça no inverno. Por quê? Ele sabe que no inverno é pior ainda certas situações que ele está declarando aqui. Então, baseado nesse texto, o que eu entendo? Eu entendo que é o tempo da gente orar, é o tempo da gente clamar, é o tempo de nos unirmos como igreja, é o tempo de pedirmos a Deus para enviar mais pessoas para a frente de batalha, né? Tem aqueles que vão ficar escondidos em casa, então as pessoas idosas, por exemplo, têm que ficar em casa, as crianças, vamos tomar cuidado com eles, né? Mas temos que ter pessoas na linha de frente fazendo a obra de Deus. E para ir fechando aqui o meu vídeo já, eu quero falar também para você que muitos desses que criticam no sofá da sala, criticam exatamente porque eles não têm a cosmovisão do que está acontecendo lá realmente na frente de batalha. Por exemplo, esses dias eu ouvi um comentário de alguém, né, numa reportagem dizendo assim: que, gente, tudo que a mídia está pedindo é para a gente ficar em casa. Poxa, é tão simples, a gente sempre quer ficar em casa e não pode. Agora que a gente quer, o povo não quer ficar. Só que, quando eu vi aquele comentário, eu analisei o perfil da pessoa que estava fazendo aquele comentário e eu vi qual era o perfil dela. É um funcionário de uma pequena empresa que ganha um salário mínimo por mês, né, e que quando o patrão manda ele ficar em casa, ele dá até graças a Deus. Não vai ser descontado o salário dele, ele vai ganhar o salário dele normalmente, né? Então para ele está tudo ótimo ficar em casa. Mas você já parou para pensar que o governo não pode parar, hospitais não podem parar, serviços de segurança não podem parar, as empresas vão continuar pagando contas, por exemplo. E como que você acha que os empresários vão fazer? As contas vão ser pagas por mágica. Como que você acha que isso vai acontecer?